tempestade em mim, ao te ouvir, acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. És o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Pois seu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois seu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois seu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Boa tarde, amada igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Que Deus abençoe o seu domingo de Páscoa, que Deus abençoe a sua família. Estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor para a sua vida, para toda a igreja, nesse domingo onde celebramos que Jesus Cristo vive, aleluia! Jesus vive e vive para todos sempre. Independente dos tempos e da circunstância, a sua igreja o adora, a sua igreja se coloca de pé para buscar a tua face, para propagar que o nosso Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido para orar, se você puder, mas farei isso agora, uma oração ao Senhor, e gostaria de compartilhar uma breve palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Ó Deus, pela tua entrega, pelo teu amor. Obrigado pela tua decisão, pela tua missão cumprida nesta terra, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. Todo aquele que no Senhor crê, todo aquele que se entrega ao Senhor, que entende, compreende
a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo encontra no Senhor vida e vida em abundância. Por isso eu te louvo e te agradeço, porque também o Senhor, determinado e ciente do que estava fazendo, sofreu e morreu a morte que era minha. A minha condenação estava sobre o Senhor, mas a morte não pôde detê-lo, porque o Senhor ressuscitou. E hoje, nesse domingo de Páscoa, nós como igreja, nós louvamos o teu nome, te adoramos, bendizendo que Jesus Cristo vive e vive eternamente. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Deus, abençoa também nesse instante as nossas autoridades, Senhor. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar desde o município de Hortolândia até, Senhor, ó Deus, o Planalto Central, o governo federal, Senhor, todas as autoridades constituídas, Senhor. No nosso município, abençoa, traz direção nesse momento que vivemos, nesse momento de transição. Peço ao Senhor que abençoe e console os familiares do prefeito Ângelo Perugini, Senhor, a quem o Senhor recolheu. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar essa família no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Abençoe também, Senhor, o atual prefeito, Senhor, o Zezé, Senhor, e toda a equipe de governo no município de Hortolândia. Abençoe, Senhor, os deputados estaduais, o governador do estado de São Paulo, cada governador em cada estado brasileiro. Abençoe os ministros da Suprema Corte, Senhor. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, o atual governo federal e também o excelentíssimo presidente da República, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, Jair Messias Bolsonaro. Deus, abençoe essa nação. Que hoje, Senhor, ó Deus, a tua vida, a vida que opera através do Senhor, Pai, através do Senhor Jesus Cristo, possa atingir cada coração de cada habitante dessa nação, Pai. Nós clamamos, Senhor, Deus, traz restauração e reconcilia, Deus, Senhor, as pessoas, Senhor, para com Deus, para com o Senhor, Deus. Usa as nossas vidas como igreja, levanta, desperta a tua igreja, que a tua igreja não caia num comodismo, que a tua igreja não caia num sono, Senhor, mas antes possamos ser despertados para adorar o teu santo nome, para te exaltar e, Deus, exercermos a unção e o ministério que está sobre as nossas vidas, que é o ministério da reconciliação do mundo para com Deus. Usa as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Como também oro nesse instante, que o Senhor possa usar a minha vida para que, Senhor, eu possa compartilhar uma palavra do Senhor para a vida de toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, querido irmão. Eu convido você, se você puder, abrir a sua Bíblia ou aí o seu celular no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Eu gostaria de compartilhar um texto aqui, embora hoje sendo Páscoa, e seria comum nós voltarmos o nosso pensamento a um texto da ressurreição, das pessoas vivendo o milagre de ver a pessoa, Jesus ressurreta, mas eu vou pregar aqui um texto, num período ainda ele nem sequer foi crucificado, porque esse texto ele fala da missão de Jesus, do intuito de Jesus. E hoje, uma vez que Jesus foi morto, e há quase 2000 anos ele ressuscitou, e tem estabelecido, firmado, fortalecido uma igreja, eu creio que nós temos que cada vez mais compreender o propósito do Senhor Jesus. E sobre esse propósito eu gostaria de falar, nesse momento que celebramos a ressurreição, eu gostaria de falar do propósito da missão de Jesus. Porque a missão de Jesus nos leva, como cristãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, a compreender que também temos uma missão. Nós temos que devolver a Ele em obediência, em uma ação, em atitudes. E é sobre essas coisas que eu gostaria de falar com a amada igreja nessa tarde. Né? Então eu gostaria de convidar você a abrir o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Preste atenção. Nesse dia que celebramos a ressurreição, e a ressurreição, o que ela é de uma forma literal, é ressurgir da morte.
E Jesus, ele diz essas palavras ainda antes de ser crucificado. Ele nos dá essa instrução, porque é para isso que ele veio. Ele anuncia o seu reino, o seu governo. E ele traz para ele, dizendo, então Jesus voltou a falar, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir, trazendo para ele essa autoridade, jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em outro momento, Jesus diz que aquele que está nele tem vida e vida em abundância. Outro texto, Jesus fala da importância de ouvir os seus mandamentos, e nós vamos discorrer o texto, mas percebe que Jesus traz para ele, primeiro, eu já disse isso outro dia, pelo fato dele ser Deus, porque a palavra de Deus diz que só há um Senhor. Jesus não poderia dizer isso se ele fosse apenas um filho de Deus. Ele não poderia dizer isso se ele fosse apenas um profeta, como muitas religiões professam. Mas pelo fato de que ele era o Deus encarnado, o Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim sendo Deus, então ele diz, com essa autoridade, trazendo para ele, convidando as pessoas a o seguir, a seguir os seus mandamentos, a seguir os seus ensinamentos, porque ele é Senhor, e ele está prestes a ser entronizado, porque ele sofrerá as dores, ele seria açoitado e morto, crucificado e morto, mas certamente ele tinha o entendimento de que a morte não poderia detê-lo como não deteve. Jesus ressuscitou e ele está vivo, igreja. Ele está vivo. E há uma palavra determinada por Jesus. Essa palavra não cabe recurso, essa palavra não cabe interpretação. Essa palavra não cabe uma barreira que impeça de que ela seja um resultado prático nas nossas vidas. E ele diz nessa palavra que quem segui-lo jamais viverá em trevas. Quem segui-lo jamais, não há possibilidade de quem está seguindo a Jesus viver em trevas. Pelo contrário, quem segue Jesus tem a luz da vida. Em Cristo, nós alcançamos a ressurreição, nós encontramos vida, nós que estávamos mortos na condenação da morte, na natureza da morte, nós encontramos em Cristo Jesus a vida e a vida eterna, seguindo a Jesus. Qual a única condição? É seguir, é estar debaixo da sua vontade. É compreender, reverenciar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É muito mais do que fugir da morte. A propósito, o que Jesus fala, e eu vou seguir o texto, para você ver ele discorrendo uma conversa aqui com os judeus. Alguns judeus estavam crendo no que ele estava dizendo, mas outros o questionavam. Então eu te convido a você a discorrer o texto comigo, para você compreender melhor isso e compreender melhor o propósito de Jesus em sua missão. No versículo 13, ele continua, demonstra aqui a conversa que ele teve. Mas os fariseus lhe disseram, tu dás testemunhos de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Percebe que Jesus tinha sempre a convicção de que a morte não poderia detê-lo. Por mais que ele passe ali na Via Cruz, no Getsêmani, todo aquele sofrimento, o peso do pecado sobre ele, o faz até clamar ao Pai, para que, se possível fosse, o Senhor livrasse, passasse esse cálice dele. Mas mesmo assim, Jesus em todo momento, ele tem a convicção, como homem na terra, da sua origem, a divindade da sua origem, e a divindade da onde ele vai, para onde ele vai. Então aquelas pessoas questionam a autoridade com que Jesus fala, a veracidade das palavras que está saindo da boca de Jesus. Porque as pessoas acreditavam que uma palavra, uma notícia, uma situação, para ela ser verdade, haveria necessidade de ter testemunho. De ter um testemunho, pelo menos de duas pessoas. E é o que ele vai seguir no texto e vai dizer. No versículo 15, ele diz assim, vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém.
É interessante isso, que Jesus está debatendo, está tendo esse conflito, e essa conversa, essa situação que acontece aqui, logo após ele ter tido aquela experiência com a mulher adúltera, que nós sabemos, nesse mesmo texto do capítulo 8, quando Jesus ele está ali naquele lugar, e as pessoas trazem até ele aquela mulher que foi pega em adultério. E a toda aquela cena, aquela situação, e pela lei, segundo os estatutos, segundo a lei mosaica, aquela mulher era digna de ser apedrejada. No entanto, Jesus dá aquela palavra àquelas pessoas: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aos poucos aquelas pessoas saíram, porque ninguém era digno, ninguém tinha condições de julgar aquela mulher. E Jesus mesmo, ele tendo condições, porque ele era puro, ele teria essa condição de julgar, ele mesmo não julgou. Por que ele não julgou? Porque não era a missão e o propósito dele, ele não veio para julgar, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Esse é o propósito de Jesus. Neste domingo de Páscoa, a mensagem de Jesus para mim e para você não mudou. Ele não veio me julgar, ele não veio te julgar, ele não está aqui para questionar as suas ações, mas ele está te convidando para você sobressair de qualquer ação, de qualquer comportamento e vir se render diante dele e da sua vontade, porque fazendo isso nós encontraremos a luz da vida e a vida eterna. Então Jesus está nesse contexto. Algumas pessoas ainda permanecem e insistem em debater com ele, e ele está explicando essas coisas. No versículo 15, vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. No versículo 16, e mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. O Pai que me enviou também dá testemunho de mim, porque tudo que estava dito, profetizado acerca de Jesus, se cumpriu nele e se cumpre a todo instante. E hoje nós podemos ver o cumprimento disso, o testemunho desses dois, as palavras de Jesus acontecer em nossas vidas, e Deus da sua glória confirma isso em nossas vidas. Porque Deus é vivo, Ele é presente. Ainda hoje nós ouvimos o testemunho da nossa irmã Ivana no corpo de Cristo. A experiência dela vivendo aquilo, concorde comigo ou não, mas veja bem, se não há ali uma manifestação de Deus, é uma experiência particular dela. Por quê? Porque ela está rendida aos pés do Senhor Jesus, e Deus confirma isso, ministrando na vida dela. Só para trazer isso para perto de nós, só para trazer isso para a nossa realidade. Então hoje nós celebramos isso, celebramos essa vida que Deus testifica na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E hoje, no tempo que nós vivemos, testifica isso em toda a igreja. A igreja que crê, a igreja que confessa, a igreja que confia no Senhor Jesus Cristo. No 19 ele diz, e eles perguntaram, onde está o teu pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Estava no templo agora nesse momento, mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não era chegada, não havia chegado. E Jesus lhes disse outra vez, irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado, para onde vou não podeis ir. Por quê? Por causa da fé, da compreensão. Querido, se nós não compreendermos, não tivermos fé suficiente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que as palavras dele não são apenas bonitas, mas que ele pode nos dar em qualquer circunstância, vida e vida em abundância. Em qualquer circunstância, ele pode nos ressuscitar. Em qualquer circunstância, ele pode nos trazer à tona de qualquer circunstância que possamos estar. Então nós não somos dignos dele. Se não cremos nisso, não somos dignos dele. Como aquelas pessoas, embora religiosos, embora judeus, embora cumpridores de toda uma lei, de toda uma característica de uma lei, eles não eram dignos do Senhor, como ele disse, para onde eu vou vocês não poderão ir. Por quê? Porque não acreditam.
Mas todo aquele que crê, todo aquele que confia, todo aquele que se entrega é liberto. E o Senhor vai instruir, vai mostrar isso. E os judeus diziam: será que ele vai suicidar-se? Olha a falta de compreensão. Pois diz: para onde vou, não podeis ir. Mas ele lhes disse: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. E aí eu te pergunto: de onde você é, meu amado? De onde você é? Nós temos uma vida aqui nessa terra, eu não menosprezo isso, nem você hipócrita em dizer. Nós caminhamos aqui, nós temos um tempo aqui, nós temos uma missão aqui, nós construímos muitas coisas aqui, e eu quero ser o primeiro a te motivar a viver uma vida repleta de sonhos e propósitos aqui nessa terra, mas, no entanto, todo aquele que de fato está no Senhor Jesus Cristo não pertence a este mundo e às coisas deste mundo. Nós não somos mais deste mundo. Então, por que esse mundo exerce tanta influência ainda na vida daqueles até que dizem ser cristãos? Percebe? Traga essa palavra com responsabilidade para a sua vida, porque essas pessoas, na época, elas diziam ser de Deus, os judeus eram uma referência, onde tem uma referência de comunidade, onde tem uma referência de um povo que se ajunta para adorar a Deus, eram os judeus. O próprio Jesus Cristo era um judeu, ele veio em carne como um judeu. Mas, no entanto, essas pessoas não iam por causa do conhecimento de Deus, mas se tornaram pessoas religiosas, apenas de um conhecimento humano. Eles tinham muitos argumentos, eles sabiam muitos fundamentos para falar, mas não viviam uma fé verdadeira. E Jesus está quebrando isso, porque é a sua missão. Ele veio destronar a religiosidade para estabelecer o seu reino, E o que é o reino do Senhor Jesus? É o governo dele. Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrererdes em vossos pecados. É um fato, Jesus não está os condenando, porque ele mesmo acabou de dizer: eu não vim condenar ninguém, é um fato. Se não termos uma vida que de fato dependa, seja um reflexo de uma dependência do Senhor Jesus Cristo, de uma confiança na veracidade das suas palavras, nós de fato estamos condenados à morte, não alcançamos ainda a vida. Uma vida que demonstra uma fé, uma convicção nos ensinamentos de Jesus, é uma vida que não está presa a esse mundo, é uma vida que não depende desse mundo, é uma vida que não está ligada a este mundo, mas uma vida que está intrinsecamente ligada aos céus. Versículo 25, eles então lhe perguntaram: quem és tu? Jesus lhe respondeu: exatamente o que eu venho lhe dizendo que eu sou. Exatamente o que eu venho lhe dizendo que eu sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Mas eles não perceberam que lhe falava do Pai. Eles estavam cegos, eles estavam fundamentados num conhecimento humano, eles não abriram o coração para o Senhor através da fé, da convicção das palavras do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te despertar nesse domingo de Páscoa, para que eu e você não caiamos nesse erro de nos tornarmos uma igreja secular, uma igreja que busca o conhecimento e os fundamentos humanos para afirmar a sua fé. Não, os nossos fundamentos são celestiais. O fundamento da nossa fé é celestial e espiritual, porque nós não pertencemos a essa terra. Nós estamos nessa terra, mas propagamos os céus. E quando nos perguntam acerca dos fundamentos daquilo que propagamos, os nossos fundamentos, eles vêm do céu e não de homens, não dessa terra. Em outras palavras, a ciência não comprova a existência de Deus. Pelo contrário, pela ciência eles dizem que Deus não existe. Mas nós confrontamos a ciência com aquilo que é real e espiritual, dizendo que Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está vivo nesse momento, Ele abençoa o seu lar, Ele abençoa a sua casa, se você crer. Mas se eu não crer, não é um fato de um julgamento, é uma lei já pré-estabelecida. Se de fato eu não creio, não vivo por aquilo que eu creio, que eu digo crer, eu já estou condenado.
É isso que Jesus estava tentando dizer para aquelas pessoas, mas pela cegueira eles não compreendiam. Eles não compreendiam. No 28, Jesus prosseguiu: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Muitos creram, não todos, muitos creram nele. No 31, Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Agora Jesus se direciona. No meio dessa conversa, então Jesus, ele volta, se direciona para aqueles que de fato se rendem. Judeus que há instantes estavam questionando, mas agora se renderam. Nem todos, alguns que se rendem. Então no 31 Jesus diz a esses judeus que creram na pessoa do Senhor Jesus Cristo: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu paro por aqui. Essa é a mensagem do Senhor Jesus para as nossas vidas. Jesus, há muitos que nessa luta correm da morte. Há muitos que buscam e acabam entrando numa rotina de vida fugindo da morte. E me permita dizer, com todo esse entendimento acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós não devemos, não é esse o caminho, não é essa postura, fugir da morte. Eu tenho que correr para a vida. Eu não estou correndo da morte, mas eu estou buscando a vida. É diferente, querido. Alguém pode dizer, mas não é a mesma coisa? Não é, não é. Porque quem corre da morte, não importa, eu vou. É como aquele que diz assim, eu vou para o céu nem que para ser lixeiro no céu. Né? Quer dizer, ocupar um cargo simples, eu quero ir para o céu. Não, não é isso. Jesus não quer que ninguém seja lixeiro no céu. Jesus tem reservado ruas de ouro, mar de cristal. Há uma Jerusalém preparada para as nossas vidas, uma nova Jerusalém. Mas Jesus quer que você compreenda e creia de fato nele. Que você tenha um fundamento de vida e fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que você creia nas palavras dele e dê valor nas palavras de Jesus. E as palavras de Jesus, ela é para as nossas vidas hoje. Se nós confiarmos nele, se nós seguirmos a sua vontade, nós não andaremos em trevas. Nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Que possamos, talvez eu tenho aí mais de 20 anos de crente, talvez eu falo para pessoas que têm até mais tempo de crente que eu me dirijo agora à igreja do Senhor Jesus Cristo, que possamos buscar essa sensibilidade, esse discernimento nesse domingo de Páscoa, para de fato celebrarmos que o nosso Redentor vive, não de uma forma religiosa, com comprovações humanas e religiosas, com argumentos, estatutos, não, mas que possamos nos entregar em confiança, sabendo que nós celebramos ao Senhor, vivemos em adoração a Ele, e Ele vive, e a sua vida vive em nossas vidas. Por isso, a morte não pode nos deter também. Assim como Ele morreu, nós morremos com Ele, mas como a morte não pôde detê-lo, e Ele ressuscitou, nós os que cremos, ressuscitamos com o Senhor Jesus. Como diz também a sua palavra, ainda lá em João, ainda no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus ali diante de Lázaro, ele dá também um outro ensinamento. Ainda que alguém morra, mas o Senhor ressuscita. Por quê? Porque quem está no Senhor Jesus tem vida e vida em abundância. Então nenhuma morte física, nenhuma situação circunstancial que possamos viver pode nos impedir de ter a vida e vida em abundância que Jesus, no seu ato pascal, no seu ato de libertação, propiciou para todo aquele que nele crê. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, e Ele já fez a Páscoa por nós. A morte passou por cima de todo aquele que crê. A morte não pode me deter, não pode te deter. Então vivamos em vida, em espírito de vida e vida em abundância. Não deixe a circunstância deste mundo te sufocar. Não deixe a circunstância desse mundo neutralizar o que você deve fazer como igreja. Porque eu e você somos igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós
iremos adorar e buscar a face do Senhor. Nós iremos erguer as nossas mãos santas e haverá poder e unção sobre as nossas vidas, efeito em tudo que fizermos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar a Deus nesse instante, orar a Deus pela vida da igreja, pela sua vida, pela sua família. Eu quero me dirigir em oração diante do altar de Deus e abençoar o seu lar. E se você crê nessas palavras, se você crê na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, se você crê que aquilo que eu estou dizendo procede de Deus, então feche os seus olhos e creia que você será abençoado aí onde você está, do outro lado dessa câmera, através dessa comunicação via internet, mas você será abençoado, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo toda a igreja. Mediante a tua palavra bendita, Jesus, eu abençoo toda a igreja. Que neste domingo de Páscoa, essa unção, essa capacitação que rompe com a mentira, que rompe com o engano, que rompe com a cegueira espiritual, cegueira essa presente no tempo que temos vivido, Senhor, cegueira que tem neutralizado, Senhor, a fé de muitos, Senhor, e eu me refiro à igreja do Senhor Jesus Cristo. Cegueira que tem trancafiado a igreja, Senhor, neutralizado a ação e os passos da igreja. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor possa romper, quebrar, Senhor, em nome de Jesus, isso na vida de todo filho teu, a ponto de levantar os teus filhos em fé, para jubilar o Rei da Glória, não dizer uma frase bonita de Páscoa, mas para declarar no íntimo, no seu coração, que o Redentor vive e vive para sempre, e todo aquele que nele está, não está morto, todo aquele que nele está, não está à deriva da morte, porque a morte não pode tocar um filho de Deus, ainda que a morte física, humana, leve alguém até a sepultura, mas a sua alma não estará presa àquela sepultura, porque a promessa para o Filho de Deus, e todo aquele que em Cristo está, vive eternamente, vive nessa terra, e viverá para a glória eterna do Deus vivo. Por isso suscita isso no coração e mente de cada filho de Deus, da tua igreja, Senhor, nessa tarde de domingo de Páscoa, abençoa a tua igreja, no poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, e amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe, essa uma breve mensagem, e louvado seja Deus, uma notícia muito especial que nós temos para o dia de hoje, apesar de limitada, mas especial. Nós estávamos destinados a ficar mais uma Páscoa sem nos reunirmos como igreja. Mas creio eu, aprove o Senhor uma interferência e nós poderemos hoje, ainda hoje, nos reunirmos como igreja para cultuarmos ao Senhor. Eu quero anunciar a você que essa noite nós teremos culto presencial aqui na igreja. Claro que num número limitado, até aproveito para lhe dar essa instrução, para que apenas os inscritos, as pessoas que conseguirem fazer as suas inscrições, que serão colocadas no corpo de Cristo hoje à tarde, venham para a igreja, para não criarmos nenhuma afronta às leis, mas debaixo da lei, segundo uma liminar do ministro do Supremo Tribunal, Cássio Nunes, nós estamos liberados para fazer culto presencial na igreja, obedecendo às regras sanitárias, e ocupando 25% da igreja, então nós colocaremos essas inscrições. E ainda que uma parte do corpo de Cristo, mas nós estaremos aqui reunidos como igreja para celebrar no ajuntamento do povo de Deus que Jesus Cristo vive e vive eternamente. Logo menos nós passaremos as informações e a inscrição para que aqueles que puderem estejam aqui reunidos para adorar ao Senhor e assim encerrarmos uma Páscoa, celebrando a Páscoa, celebrando a vida no ajuntamento do povo de Deus. Amém? Quero informar também os irmãos, aproveitar esse momento, que aqueles que não estão podendo vir ao culto, podem fazer as suas ofertas e seus dízimos através das
contas bancárias da igreja, através das transferências digitais e também do Pix. O Pix da igreja está sendo colocado aí na sua tela, ele é o CNPJ da igreja. Então, você pode continuar fazendo isso. Aliás, é importante que possamos continuar ofertando, entregando os dízimos para a manutenção da casa do Senhor. Mas lembrando que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor é conosco, até aqui não tem nos faltado nada, porque Deus é com a sua igreja, Ele não perdeu o controle, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Quero encerrar também orando ao Senhor, mais uma oração, e nesse momento quero orar também de uma forma especial pela vida do nosso pastor Cláudio. Hoje, nesse dia, ele não está muito bem de saúde, teve alguns problemas com febre, está sendo cuidado. Por isso, essa é a razão dele não estar aqui gravando juntamente comigo e provavelmente não estará hoje à noite no culto. Mas quero encerrar esse momento orando pela vida dele e peço a toda a igreja, ore pelo seu pastor, ore pela família do seu pastor e que possamos ir em frente, porque ninguém vai ficar para trás. Amém? Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço esse momento, agradeço essa oportunidade de falar com a sua igreja, ainda assim que dessa forma restrita, cultuar ao Senhor, e nesse momento nós como igreja nos unimos e ligamos toda a cura sobre o corpo, o organismo da vida do pastor Cláudio. Abençoa ele, abençoa a sua família, peço restauração do seu físico, Deus, que ainda no dia de hoje, ele possa experimentar a ação, o poder do Senhor sobre a vida do seu corpo, um milagre no seu corpo, que o Senhor possa retirar toda inflamação em todas as suas juntas, Pai, e tirar, Deus, toda a febre proveniente dessas inflamações, que o Senhor possa trazer cura sobre ele e restabelecer o seu vigor, a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Uma ótima tarde, um ótimo domingo de Páscoa para você, igreja, e logo menos estaremos reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Bendito seja. Deus te abençoe.